Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa. A inteligência artificial está transformando o setor imobiliário em várias frentes, desde captação de clientes, atendimento, até o impacto no mercado de trabalho. Hoje nós começamos a duvidar sobre o que é de verdade e o que não é, mesmo estando diante dos nossos olhos. Esse é o assunto do programa Conexões Imobiliárias de hoje. A gente está recebendo publicitário, professor e consultor empresarial W. Gabriel. Seja bem-vindo, obrigada pela nossa presença, pela sua presença no nosso estúdio. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. W, quais são os benefícios da inteligência artificial para corretores, construtoras, incorporadoras e também consumidores? Todo mundo pode se beneficiar? Todo mundo, Ou ela é meio injusta, ou não, ela é democrática? todo mundo pode se beneficiar, portanto que tem acesso, né? Então, quando você tem acesso, você pode usufruir de todas as possibilidades. Agora, existe uma coisa que é fato, inteligência artificial não é de graça, isso a gente precisa colocar muito bem na cabeça. Porque se a gente não entender que ela é uma ferramenta paga, a gente vai se acostumar com as versões gratuitas e as versões gratuitas não dão nem 1% do que a inteligência artificial proporciona. Mas todo mundo pode se utilizar dela, principalmente porque ela cria, ela faz cálculos, ela utiliza a estatística avançada e lê bases de dados de uma maneira que o cérebro humano não consegue fazer, porque ela é muito rápida. Então, em cima disso é o que a gente pode utilizar. Quais as tecnologias de inteligência artificial que são mais funcionais, por exemplo, no mercado imobiliário e o custo delas? Já que você começou a falar, já que é pago. Quando a gente vai falar de inteligência artificial, todo mundo vai para o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta que inicialmente ela é gratuita, a gente chama de freemium. O que é essa ferramenta freemium? É uma ferramenta que te dá um pouco de grátis para depois que você gostar dela, se viciar nela, ela te cobrar. Mas efetivamente a ferramenta cobrada, a premium, ela é $20, começa ali com $20, pode ir até $200, mas ela começa a lhe dar uma velocidade maior de respostas e uma assertividade maior de respostas. Isso é o padrão, é o que todo mundo faz. Pergunto e obtenho uma resposta. Então, em cima disso, você já tem inúmeros ganhos. Por exemplo, você, corretor imobiliário, você pode perguntar como que se dá um determinado público, o que ele gosta, o que ele faz, quais são as dores dele. E a inteligência artificial ela vai buscar em toda a base de dados mundial para saber qual é o padrão de comportamento daquele público. Quando você tiver o padrão de comportamento daquele público, que é uma resposta que a inteligência artificial pode lhe dar, você pode pedir uma segunda coisa, que é um planejamento, por exemplo, de postagens, ou uma estratégia publicitária para poder veicular com anúncio, ou uma ideia criativa de roteiro para fazer um vídeo seu, um Reels para você colocar no Instagram, ou então um vídeo para você gravar para o TikTok. Enfim, com base nisso você pode pedir para ela criar, aí vai para um outro patamar, que é o patamar de criação. Então no padrão, a gente começa por aí, mas a gente pode avançar muito mais porque a inteligência artificial tem outros universos. Na precificação dos imóveis, por exemplo, a inteligência artificial pode ajudar? Isso com certeza absoluta. Quando você precifica um imóvel com base no seu conhecimento, você está trazendo apenas da sua cabeça, da sua vivência e, obviamente, de tudo aquilo que você viveu para trás. Mas você é só uma pessoa. Só existe uma pessoa ali pensando. Se você estiver numa comissão, aí são, sei, 10 pessoas no máximo ali pensando. Mas quando você joga na inteligência artificial e direciona qual é a localização que você quer que ela pesquise, ela vai atrás de documentos públicos, ela vai atrás de comentários em rede social, ela vai atrás de outros comentários, de outros documentos, até não necessariamente públicos, mas talvez documentos que outras pessoas fizeram, como estudos de mercado, pesquisa de organizações sem fins lucrativos, o próprio Cresce, que coloca no site. Então ela lê toda essa avalanche de dados e faz um estudo muito mais assertivo para você. Talvez os mais experientes peguem a precificação muito parecido com o que a inteligência artificial vai dar. Talvez, isso é muito comum acontecer. Mas a inteligência artificial, como ela trabalha com estatística, ela vai ler toda aquela base de dados e se você tiver errado, por exemplo, por um vício de visão, você está olhando viciado para os dados ou está muito apegado a coisas antigas, ela quebra aquele padrão e te dá algo mais atualizado. Então acontece isso em inúmeros mercados. Um grande exemplo é o último aumento de preço que a gente teve.
O aumento de preços que a gente teve em supermercado, em veículos, em qualquer área, está totalmente atrelado ao aumento da inflação. Isso é fato. Aumento da inflação, aumenta combustível, aumenta tudo, a gente já conhece essa história. Aumenta os aluguéis. Então, aí vamos falar dos aluguéis. Aí o aluguel vai aumentar. Qual é o impacto de eu perder um inquilino e eu ficar com aquele tempo de vacância, aquele tempo ali sem ninguém alugando aquele imóvel? Qual é o impacto? Será que eu vou ter impacto? Será que não? Será que eu aumentar 10% no valor do meu aluguel vai dar um impacto negativo ou não? Para você fazer esse cálculo estatístico e um cálculo de comportamento consumidor, você teria que ter uma equipe para fazer isso. Agora, quando você coloca numa inteligência artificial e pede, aí todo o segredo está no pedido, aí você pede para ela investigar documentos oficiais, para ela investigar pesquisas de mercado que são críveis, não são pesquisas mentirosas, não é fake news, você tem que dar o comando certo. Quando você direciona certo, ela vai em todos esses documentos e lhe traz uma análise. Essa análise que ela vai lhe trazer, você pode inclusive pedir as fundamentações, para saber se ela não está inventando. Quando ela lhe traz as fundamentações, você toma a decisão. Bem, talvez aumentar 15% é muito, eu vou aumentar aqui a metade, 7,5%, ou testa, bota 10%, vê se o inquilino vai se assustar. Então, tudo isso pode ser feito com inteligência artificial. Eu particularmente faço isso praticamente toda semana. Toda pesquisa de mercado que eu faço para os meus clientes de consultoria se baseia em inteligência artificial e na minha mente. Eu não desconfio do meu histórico, dos meus estudos, da minha vivência. Então isso eu não jogo fora de jeito nenhum. Se eu jogasse fora, eu estaria me robotizando. Aí eu perderia para qualquer inteligência artificial. Mas eu faço as minhas pesquisas por inteligência artificial e comparo com o que eu acho daquilo, com o que os meus estudos estão mostrando. Aí eu chego num denominador comum. Isso é o que todo mundo tem que fazer. E muitas pessoas, W, têm medo desse avanço da tecnologia. Alguns profissionais têm receio de serem substituídos. Como é que fica essa questão, então, no mercado de trabalho para quem lida com vendas, no caso, corretor de imóveis? Eu sempre falo para todo e qualquer profissional, você vai ser substituído. Aí a pessoa fica, meu Deus, por quê? Você já está sendo catastrófico, já está sendo apocalíptico, o que está acontecendo? E eu disse, você está sendo substituído por quem você é hoje. Não necessariamente você vai sair da sua profissão. Mas quem você é hoje já morreu, já acabou, a gente está em outra era. São as pessoas que faziam cálculo no papel, que foram para a máquina de escrever, que foram para a calculadora básica, depois foram para uma HP, depois foram para um Excel e hoje em dia faz cálculo com inteligência artificial. Então quem ficou resistente ao papel já morreu. Aos livros contábeis, por exemplo, já morreu. Então quem você é hoje já era, passou. Você hoje já foi demitido. Agora quem é você amanhã? Você amanhã pode substituir quem você é hoje. E aí está a grande sacada. E como é que é essa substituição? É a sua adaptação profissional ao mercado com inteligência artificial. Vamos falar do mercado de imóveis. Se você é corretor, você tem uma aquisição de leads, por exemplo, multiplicada se você souber usar a inteligência artificial. Porque você vai automatizar essa aquisição de leads. Antes você fazia essa aquisição de leads gastando muito dinheiro com publicidade para lançar os anúncios, ou então fazendo uma landing page super bonita, depois outra, gastava um bocado de dinheiro. Hoje em dia você consegue fazer uma automação em forma de jogo, de game, você pode fazer em forma de planilha, em forma de formulário para análise de perfil, a pessoa preenche e aquilo dali já gera um lead, e tudo isso com inteligência artificial sendo feito muito rápido e acabou saindo hoje muito mais barato. Se você for uma incorporadora, por exemplo, a sua análise preditiva de cenário, de ambiente, de local, ela é muito mais assertiva se você fizer com inteligência artificial, porque ela vai olhar toda a base de dados que existe do governo, das organizações não governamentais, do que acontece na cidade para poder definir para você. E se você for uma construtora, como é que faz essa venda? É muito parecido com o que se conhece dos corretores. Você faz o acúmulo de leads através de sistemas automatizados, mas também atendimento online com os chatbots online, que também são automatizados. Isso tudo é o que hoje mais eu estou recebendo de demanda na minha consultoria. As pessoas querendo, dentro dos seus cenários, não serem substituídas, mas potencializar o trabalho delas, a velocidade com que elas fazem. E qual é o erro que muitas empresas estão cometendo? Porque, por exemplo, você fala de chatbot, às vezes fica chato o contato,
fica difícil. Aquelas mensagens automáticas que não vão para lugar nenhum, não te levam a nenhum atendimento, não resolvem teu problema e encerram a conversa. E acaba que fica truncada a comunicação, aí a gente muitas vezes sempre coloca falar com um humano, falar com um atendente, e a gente se aborrece. Então, o que que a gente ou as empresas estão fazendo de errado? Existe uma crença extremamente errada que é a substituição 100% do ser humano pela inteligência artificial. Isso não existe. Ah, mas vai existir mais na frente? Talvez, eu não sei. Mas hoje isso não acontece, porque isso é uma questão cultural. A cultura da nossa sociedade hoje ainda não está preparada para um atendimento 100% digital. Ontem mesmo eu fiz um cancelamento de um serviço e eu entrei no site da empresa e a primeira página que me apareceu foi um chatbot. E eu queria dizer, não, agora eu quero cancelar. E eu não via nenhum outro botão ou menu que me levasse para uma simples página de perfil que eu pudesse facilmente cancelar. E que talvez eu nem cancelasse se eu visse algumas propostas diferentes, uma contraproposta. Mas como aquele robô estava falando comigo constantemente, eu dizendo que queria cancelar e ele puxando o assunto de novo, isso foi me irritando. Qual é a grande falha das empresas? Não ter uma saída rápida para você procurar um ser humano. Porque quando você procura um ser humano, aí é um bate-papo com alguém que está preparado para lhe atender, para fazer uma retenção daquele consumidor, então o ser humano ele pode cobrir esse buraco. Então as empresas elas caem num êxtase de inteligência artificial, de robotização e descartam o ser humano. Isso é um erro. Nossa sociedade não está preparada ainda para encarar essa realidade 100%. E quem trabalha com o Google, por exemplo, tem a possibilidade hoje de fazer reuniões com pessoas que falam outro idioma e automaticamente serem traduzidos e receberem também a tradução. No caso, é uma via de mão dupla. Isso é bom para o corretor de imóveis ou para quem trabalha com vendas e que tem como foco o mercado internacional, mas não sabe falar aquele idioma? Perfeito, perfeito. Vou dar um exemplo bem prático. Eu dou consultoria para um médico e esse médico pega muita gente da Europa. Só que esse médico não fala nem inglês nem espanhol. Ele arranha no inglês, mas espanhol ele não sabe nada. Mas tudo bem. Aí ele vai e pega um cliente francês, ele pega um cliente árabe, ele pega um cliente de outra nacionalidade e ele não fala nada dessa nacionalidade. O que nós fizemos? Gravamos um vídeo dele em português, bem falado, com a boca bem articulada, mas em português. E eu fiz toda a tradução e a sincronização do lábio dele para inglês, espanhol, para francês, para árabe, para chinês, para japonês. E nós distribuímos essa publicidade em todas essas capitais, nós colocamos nas capitais. E ele começou a receber propostas internacionais. Essa é uma coisa, pegar um vídeo seu em português e não é legendazinha simples. E não é só uma dublagem, uma outra voz falando, não, é o seu timbre de voz ali com o seu lábio mexendo, só que numa outra linguagem. É óbvio que nós tivemos um problema. Qual o problema? Quem vai atender a pessoa quando a pessoa entrar em contato? E aí nós colocamos uma inteligência artificial, um agente digital, que é como nós chamamos, que fala todas as línguas. E aí esse agente digital, dependendo de como a pessoa se comunica, ele responde numa outra língua. E a partir dali ele fecha o negócio. E temos mais um problema. Veio aquela pessoa, sei lá, da Grécia fazer o procedimento com aquele médico, mas o médico não fala grego. E aí, como é que ele vai se comportar? Temos duas formas hoje em dia. Tem a do Google, que é através do Google Meet, que você consegue fazer uma tradução simultânea, você escuta na sua língua e a pessoa do outro lado escuta na língua dela. E os dois falam na sua língua pátria, não tem problema nenhum. Mas o Google Meet é esquisito, porque você bota no computador, bota no celular, fica um negócio aqui na frente, né? Ontem, na WWDC, que é o evento do Google, foi lançado o AirPod, que é aquele fone de ouvido do Google, já com essa função. E a Samsung também já tem aplicativos que funcionam no aparelho Android, também com essa função. Uma simples ligação, ou você botar o telefone aqui na frente, você fala, ele dubla para a pessoa que está do outro lado, independente da nacionalidade dela. Então a barreira do idioma não existe mais. Que impacto isso tem para os tradutores, para os professores de idiomas, aí é uma outra discussão. Mas isso já não é mais uma barreira se você usar bem essa tecnologia. Para quem quer resolver o problema de imediato, né? Isso, já exatamente. Tá resolvido. Tanto com publicidade quanto com atendimento, seja online, telefônico ou até presencial. Uhum. O processo de vendas, ele é emocional?
Uhum. É preciso a gente saber que existe um humano do outro lado ou isso é questão de tempo? Bem, a pergunta é ótima porque fala muito mais sobre cultura do que sobre tecnocracia. O que é a tecnocracia? É a máquina mandar em tudo que a gente faz hoje em dia. E aí, Mirella, a tua pergunta fala sobre cultura e isso é essencial da gente comentar. Como eu falei, nós não estamos preparados para um atendimento 100% online, 100% robotizado. Por quê? Porque nós ainda acreditamos mais no outro ser humano, no igual, né? Em alguém que esteja no nosso mesmo patamar de humanidade. Nós duvidamos da inteligência artificial, principalmente quando as notícias de que o ChatGPT mentia, alucinava, inventava, quando essas notícias se proliferaram, todo mundo começou a dizer assim, peraí, não necessariamente a resposta que ele me dá é correta, ele está inventando informações, então não vou acreditar muito bem. Quando você desconfia do outro lado, você passa a não acreditar em mais nada que o outro lado está falando. Mas a gente foi baixando um pouco a bola e foi acreditando aos pouquinhos. Um atendimento robotizado, ele passa agilidade, ele dá informações mais rápidas, ele pode até ser preciso quando a pergunta é simples. Mas quando a sua pergunta é mais emotiva, quando você não sabe se você quer ou não comprar um apartamento, quando você está com medo por um fator psicológico, você está com medo de não conseguir pagar, ou você está com medo da sua família não gostar, ou quando você não sabe o que vai ser do futuro, olha quanta coisa é emotiva por uma decisão de compra. E isso, um robô, ele não consegue responder de uma maneira tão calorosa como, por exemplo, um outro ser humano. Esses dias eu estava testando o ChatGPT para atendimento terapêutico, por quê? Porque eu peguei uma pesquisa que dizia que o maior uso do ChatGPT hoje em dia é para fazer terapia. E aí, obviamente, quem estuda um pouquinho sobre a parte psicológica sabe que é impossível você ter empatia com o outro lado sendo robotizado. Não dá. E eu fazendo esse teste, eu pedi para o ChatGPT não falar como estivesse sendo sarcástico. Eu tive que explicar para ele e ensinar para ele, porque ele falava e dava uma risadinha. E eu falei, olha, entenda, essa risadinha é sarcasmo. Isso para mim me gera algo ruim. Então ele mudou e perguntou como eu queria que ele falasse. Isso é ele tentando se humanizar. A máquina ainda está tentando aprender, mas a gente vai colocar alguns anos aí ainda de aprendizagem. Então não erre, se você for implantar inteligência artificial na sua empresa, não erre. Ainda não está na hora de substituição 100%. Claro, óbvio, vai diminuir a participação humana. Você vai economizar com muita força de trabalho humana e isso a gente não pode negar, isso acontece. Tem a nossa lástima por isso, porque muita gente não está preparada para se adaptar ao mundo tecnológico, principalmente com inteligência artificial, mas tem a parte também de evolução tecnológica. Então ela vem muito antes de qualquer parte jurídica, de qualquer parte social, ela vai a galope atropelando tudo. Então tem a parte de lástima, mas tem a parte de evolução tecnológica. O fato é, se você, empreendedor, ou se você, corretor, substituir 100% todo o seu trabalho por máquina, você está se robotizando. E se você se robotizar, aí a inteligência artificial lhe substitui assim. Se você não se robotizar, é onde está a grande diferença. A sua humanidade é o seu diferencial. Você falou de ChatGPT, existem alguns outros aplicativos ou tecnologias que você acha válido falar aqui para quem trabalha com vendas, para quem é corretor de imóveis, para quem é Eu fiz consultor? inclusive uma lista sobre isso que fica até mais didático para todo mundo, né? Por exemplo, se você trabalha com CRM imobiliário, né, uma gestão de clientes, você pode usar o PipeRun, que é uma ferramenta bem mais simples. Quem é um CRM, uma imobiliária maior, né, pode usar o Salesforce, que é uma ferramenta mundial, mas ela é muito cara, né? Só se você for muito grande e precisar de muita robustez. Se você quiser fazer um tour virtual, que é o que muito corretor faz, né, para poder encantar o cliente, enfim, você pode usar o Matterport ou o Imobil, que é uma outra ferramenta. Mas você pode pesquisar no Google, elas sempre estão aí à disposição. E se for IA para precificação, que foi inclusive uma pergunta, né, sobre precificação, existe ferramenta para isso na área imobiliária. A DataZap+, e a Kenlo, as duas fazem esse trabalho de definição estratégica de preço. Chatbots para inteligência artificial. O que eu mais gosto é o ManyChat. Eu adoro o ManyChat, ele para mim é o mais completo. Mas também tem o TARS, que é uma outra ferramenta para atendimento online. E se você precisar das traduções, a gente já falou do Google Meet, né, que está fazendo as traduções, e agora a Apple também está fazendo com o sistema dela do AirPod.
E a automação de marketing, que é para captação de leads, aí os melhores são o HubSpot, que é mundial, e o brasileiro, que é o RD Station. Tem outras também, mas esses são os principais, para captação de leads e nutrição de leads. Isso já resolve muita coisa, é uma listinha aí para você colocar no Google e implantar na sua organização. Para quem o acompanha nas redes sociais, sabe que você gosta muito de postar sobre tecnologia e, ao mesmo tempo, também, quem tem a oportunidade de olhar seu Instagram, vê que você mistura essa tecnologia, essa inteligência artificial, as novidades, com poesia. Então, isso fala muito sobre você, isso fala muito sobre as suas escolhas. Então, o que fica claro para mim, W, é que todos nós queremos nos destacar na multidão. Então, eu fico tentando me colocar no lugar de um corretor, de uma corretora de imóveis, que quer ser escolhido. Nós sempre queremos ser escolhidos pelos nossos clientes. E na profissão de corretor de imóveis não é diferente. Então, o que a gente pode fazer para ser escolhido e se destacar nessa multidão que parece que está cada vez maior? Nós estamos numa fase hoje em que os megas influenciadores estão tendo pouco engajamento comparado aos micro influenciadores. Olha que louco isso, né? Olha que comparação maluca, né? Mega influenciadores como, por exemplo, a Virgínia, que estava nesses dias aí na CPI, né? A taxa de engajamento dela, das pessoas realmente se engajando ali, acaba sendo menor do que percentualmente, calculando percentualmente, acaba sendo menor do que micro-influenciadores. Talvez uma pessoa que tenha ali 10 mil seguidores ou menos, mas que mora no interior do Ceará e tem muita gente engajada no perfil dessa pessoa. Agora vamos para a diferença. Por que que esse micro-influenciador, ele engaja percentualmente falando, ele engaja muito mais? Porque esse micro-influenciador é ele mesmo. Ele vive vida real. E as pessoas hoje em dia, mais do que nunca, elas estão em busca da vida real. Aí é uma questão geracional, uma questão filosófica, só mesmo quem estuda mais isso filosoficamente vai entender, mas entenda isso que eu estou falando agora. É mais fácil hoje em dia nós nos importarmos com alguém que é de verdade do que nós querermos estar próximo de alguém que é fake. Nós até queremos bater uma foto com a Virgínia, eu não quero, mas enfim, nós até podemos bater uma foto com a Virgínia, vai lá, bate uma foto com ela. Mas olha que interessante, no segundo que você bateu a foto, morreu, acabou o amor. Não tem mais a necessidade de você ter aquela emoção inteira por ter encontrado. São poucas as pessoas que continuam com isso. Mas aquele micro-influenciador que está ali no seu bairro, que está ali na sua cidade pequena, esse micro-influenciador, ele está no barzinho da cidade, ele está na festa da cidade, ele está na igreja, ele está na comunidade, e aquilo vai fazendo com que ele seja cada vez mais de verdade. Então a dica que eu dou é, seja de verdade, seja real. O quanto mais fake você for, o quanto mais artificial você for, mais as pessoas vão simplesmente se afastar de você. Por isso que as propagandas hoje em dia, que são mais elaboradas, as mais bem produzidas, elas convencem menos. Porque as pessoas estão cansadas da Xuxa vendendo produto que ela não usa, que era o que acontecia na década de 80, 90, 2000. Né? Dos grandes influenciadores vendendo coisa que não usa. Agora, se você acredita no seu produto e quer apresentar o seu produto, um imóvel, por exemplo, mostre a vida real, como é que esse produto se encaixaria na vida de uma pessoa real. Uma pessoa que tem problema na família, uma pessoa que é solteira, uma pessoa que é divorciada, uma pessoa que é viúva, uma pessoa que tem gato, que tem cachorro, ou que não tem nenhum pet, uma pessoa que quer se virar sozinha, uma pessoa que tem 3 filhos, enfim, mostre vida real. Bata papo com alguém que está real no outro lado e que vai se reconhecer com você. Se você pegar os influenciadores que mais engajam, que mais têm popularidade, são aqueles que contam histórias reais. São aqueles que vivem a vida real e quando vão fazer os seus scripts de vídeo, são vida real. Então esse é o segredo. Vida real é o que engaja. E não mais você querer fazer uma coisa mega elaborada para fingir que você está num pedestal ou que você está pintado de ouro, porque isso não cola mais, o público não aceita mais. Muito obrigada. Quantas dicas. Eu acho que a gente tem que assistir esse programa pausando
Na televisão não pausa, né? A gente está também pela TVC, em canal aberto, canal 5.1. Mas a programação também vai para o YouTube, então você assistiu hoje, corre lá para o YouTube para reassistir, vai pausando para anotar as dicas, porque foi conhecimento demais aqui hoje. Que bom, que bom. Estou sempre à disposição. Quais as tuas redes sociais, W? W Gabriel, só colocar W Gabriel no Google, vai ter tudo lá. Hoje eu estou mais atuante no Instagram e no LinkedIn. No LinkedIn, para quem é negócios, empresa, corporação, é um papo mais corporativo. E o Instagram, para quem gosta mais de novidade, dicas, sacadas, aí eu coloco mais no Instagram. Então essas duas redes são muito fortes. Para quem quer conteúdos mais densos, curso, alguma coisa, eu sempre coloco no YouTube. Então se você colocar W Gabriel, você vai encontrar YouTube, Instagram, você vai encontrar inclusive meu site, o meu WhatsApp está lá público também, pode falar comigo. Só não sei se eu respondo tão rápido, né? Que eu gosto de responder eu mesmo. Eu tenho um robozinho lá que faz uma triagem, mas eu mesmo respondo. Mas está tudo público, só colocar no Google ou no ChatGPT, que aí eles vão lhe dar a resposta. É bom corretor de imóveis ter todas essas redes sociais, LinkedIn também, por exemplo? Presença online é essencial para a credibilidade, para a pessoa dizer que existe. E o cliente saber que aquela pessoa não é um golpista, saber que aquela pessoa não vai inventar uma furada. Então, é bom ter. Atuar sobre elas, aí você pode escolher algumas. Obrigada pela entrevista. Hoje a gente fica por aqui. Tchau.